Isso foi eu interpretando um corvo. Olá, senhores, meu nome é Alison e a biblioteca está aberta ao Halloween. Gente, como esse mês é Halloween, a gente vai falar de 3 histórias de terror, tá? Que a Titi escolheu. O primeiro que a gente vai abordar é O Corvo, do Edgar Allan Poe. E eu quero falar dele não só porque eu amo o texto, mas porque o Edgar Allan Poe tem uma influência muito forte dentro do terror, né? Dentro desse terror psicológico. Se a gente pensa na dualidade Poe versus Lovecraft vai trabalhar muito com questão de monstro, ele que funda o terror cósmico, um grande racista, mas é ele que funda o terror cósmico. E o Edgar Allan Poe já trabalha com o que psicologizante. Ele vai ter contos como O Gato Preto, O Coração Delator. Virou uma série da Netflix, A Queda da Casa de Usher, que trabalha com vários contos do Poe. Então, para quem não assistiu, fica a recomendação. Mas foca, vamos falar do Corvo, né? O que é o Corvo? O Corvo é esse grande poema que, inclusive, o Poe analisou e tem todo um trabalho em torno da construção poética sobre esse poema. E ele vai falar desse homem que tá lá de boa na biblioteca dele, e aí ele tá com alguns livros e tal, e aí vem uma batida na tapping over my chamber door, na porta. Aí ele vai, abre a porta e não tem nada. Aí ele fala, uai, então não tá então. Aí ele volta, aí vem uma batida na janela. Aí nisso que ele abre, é um corvo. E esse corvo entra e para em cima de uma estátua do deus Palas, que é o deus da sabedoria. E ele cria uma sombra em cima desse deus. Então a gente tem uma cobertura da sabedoria. E se o pensamento racional está apagado, quer dizer que a gente está prestes a entrar num momento de alta ebulição de emoções. Então esse protagonista começa a falar, a debater sobre a própria existência, sobre a Lenore, que era a esposa dele que acabou de morrer. E o narrador entende que essa dor da perda da Lenore vai ecoar dentro dele para sempre, que é uma coisa que nunca mais vai sair dali. E é interessante a gente pensar que corvos realmente são capazes de fazer isso, de imitar a voz humana. E como o corvo só fala Evermore, então pode ser que essa história não seja tão surrealista quanto ela parece. Tipo, é passível de haver acontecido. Então, continua esse debate, essa angústia do personagem que acabou de perder a querida. E o corvo lá, a gente tem uma construção métrica, que os versos são compostos em ABCBBB, que cria um ritmo hipnótico para a narrativa. O eu lírico vai lidando com isso, e a gente vê que a emoção vai piorando, até que no final da narrativa ele morre. Então, como a gente interpreta esse texto? Existem várias formas de interpretação, a gente acabou de falar de pós-estruturalismo. Eu vou dar 2 aqui. A que eu sempre tive, e a que depois uma amiga minha falou, e eu pensei, tipo, nossa, pode ser. Primeiro, importante a gente perceber, igual eu falei, isso pode ter acontecido. Parece que tem alguma coisa errada, parece meio... mas é essa construção do Poe, né, diferente do terror cósmico do Lovecraft, né? Poderia acontecer, mas parece esquisito. E aí, a interpretação que eu tenho é que esse é um momento de luto, né? Ele acabou de perder a amada dele, a pessoa com quem ele dividia a vida. Então ele entra num processo de luto e esse corvo é a grande representação de como o luto dele tampa a racionalidade, né? O busto do Palas. E dentro desse processo psíquico de angústia, de dor, de perda, ele acaba se matando. Então, um poema um tanto quanto suicida, de que ele não consegue lidar com o fato de ter perdido a mulher amada. E aí vem a questão do terror psicológico, né? É muito real essa ideia de o luto levar uma pessoa ao pensamento suicida. É uma coisa que toca um ponto humano, que é onde está muito o terror do Poe. A outra interpretação, que eu nunca tinha pensado na minha vida até essa amiga me falar, é a ideia de que talvez seja culpa. Talvez esse homem tenha matado a pessoa que ele amava. Ou talvez ele tenha criado essa narrativa de uma pessoa que ele amava para justificar o fato de ele ter matado alguém. E o corvo vem como essa grande representação da culpa dele. O que parece muito verídico para um texto do Poe, né? O Poe trabalha muito com essa questão de assassinato. Eu mencionei O Gato Preto e O Coração Delator, e isso acontece em ambos os contos.
Então, poderia ser um retrato desse peso, da culpa de ter matado a Lenore, e ele não consegue suportar e acaba se matando. Mas eu não acho que, e aqui eu estou sendo bem estruturalista, eu não acho que existe nada no poema em si que justifique que esse corvo seja uma representação de culpa, ou que esse homem tenha matado a Lenore. Eu acho que, por mais interessante que essa interpretação possa parecer, a gente tem que se ater ao que está no texto. Eu não acho que isso está no texto. Para mim, o corvo é realmente uma grande representação do luto. Né? Virou um grande símbolo do terror. A gente tem a associação dos corvos com bruxas. A gente tem um filme do Hitchcock que trabalha com os corvos. Então, eu acho que esse símbolo sendo luto, uma coisa pessoal, que é mais identificável, até a gente se identifica muito mais com o luto de perder alguém amado do que com a culpa de ter matado alguém, constrói o terror psicológico do Poe. Comecei pesado, mês de outubro, né? Mas é isso, vocês que lutem.